Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Pessoal, eu quero passar para vocês uma informação hoje, até mesmo porque os vídeos são baseados nas perguntas das pessoas que acabam assistindo os meus, né, os nossos vídeos aí de canais diferentes, né, que existem muitos canais bons aí, e as pessoas acabam assistindo os vídeos e acabam tendo dúvida, né? As pessoas perguntam: Paulo, eu retirei o revestimento da parede, né, do meu banheiro, da cozinha, da minha área de serviço, até do chão mesmo, né? E, Paulo, e essa argamassa, Paulo, que fica aí na parede, vocês podem observar aqui, pedir pro rapaz aproximar a câmera aí, essas argamassas que ficam, tá, do antigo revestimento. E o que acontece? Paulo, essa argamassa, como é que faz? Eu tenho que retirá-la todas elas? Olha, isso vai depender da situação que essa argamassa tiver. Por exemplo, se eu fizer isso daqui, né, e a minha argamassa estiver soltando, olha, tá vendo? Eu recomendo que seja retirada, tá? E aonde a argamassa estiver firme, você pode deixar, tá? É como se você fosse pintar uma parede, né? Ninguém vai chegar a pintar uma parede e passar por cima de bolhas, de cascas, de massa corrida solta, de tinta solta, enfim, né? Então tem que ser retirado, né? O que o rapaz falou aí? Tem umas pessoas que passam. Mas nós não somos essas pessoas, né? Bom, não vou cortar o vídeo não, eu sou intrometido. E o que acontece? Ele fala assim porque ele já viu por aí nas obras, né? Ele já viu por aí e como é que é a coisa, né? O moleque me acompanha faz um tempo já e ele já tem visão de serviço bem feito, entendeu? E eu dou essa oportunidade para eles. E o que acontece? Esse tipo de serviço, você tem que retirar toda essa argamassa, tá? O correto, pessoal, para quem vai fazer isso daí, retirar todo o revestimento, tá? Pedi pro rapaz levantar a câmera pra gente falar um pouquinho, olho no olho. O correto é você tirar todo o revestimento. Ah, Paulo, mas se eu quero assentar por cima do revestimento assentado, é outra história. Se o teu revestimento apresentar uma boa resistência, né, não tiver problema nenhum, não tem problema nenhum. Basta utilizar a argamassa correta, né, e fazer o assentamento do seu revestimento por cima do revestimento já instalado. Mas se eu pretendo retirá-lo e fazer o assentamento por cima, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, pedir para o rapaz vir aqui, que é o que está sendo feito aqui, né? Aqui foi retirado todo o revestimento, eu vou deixar a foto para vocês do lado aí, como que era esse banheiro, tá? E inclusive foi um problema que houve aqui, que a cliente eu até brinquei com ela ontem, né? Eu comecei a assentar o revestimento, e eu falei para ela, você dá uma olhadinha, porque se não tiver bom, você já manda parar o serviço. Ela pegou, olhou e falou, não, pode continuar. Porque segundo ela, o pedreiro começou a trabalhar aqui, começou a fazer serviço errado, e ela pediu para parar, né? E ficou aquele serviço inacabado, enfim, né? E o que acontece? Aqui foi feito o quê? Foi retirado todo o revestimento, né? Foi trocado toda a parte de hidráulica, né? E retirada todas as argamassas soltas e corrigir alguns buracos com massa de areia e cimento, tá certo? Foi limpo e na hora de fazer o assentamento você dá uma leve molhada com a brocha, tá? E aí faz os procedimentos de assentamento. Paulo, mas se meu banheiro estiver fora de prumo, Paulo, como é que faz? Bom, aí a situação é outra. Aí você vai ter que corrigir essas paredes, aprumá-las, tá? Não existe você trabalhar em paredes fora de prumo. Aonde é uma tolerância mínima que você possa corrigir com a argamassa, não tem problema nenhum. Você vai assentar a primeira placa, nivelar ela, enfim. Mas isso você tem que corrigir antes de você iniciar o assentamento. Por quê? Porque se tiver um fora de prumo muito grande, eu tenho que fazer o quê? Fazer uma revisão dessa parede e rebocar novamente. Porque senão você vai ter problema depois, por conta dos acabamentos. Tá certo? Então a dica é a seguinte, se a parede, a argamassa estiver, né, firme, você raspa o que estiver solta, e aí você pode assentar. Paulo, mas eu não vou ter problema em relação à minha placa, né? Eu colar ela e de repente aquela parte mais alta, não. Porque você vai trabalhar com a desempenadeira com os dentes bons, né? A denteada, né? O que acontece? Nesse caso, tá? Se, por exemplo, assim, a placa cerâmica, você tiver algum problema em você instalar ela e tiver caroço, claro que você vai ter que retirar esse caroço, né? Mas o caso, você pode fazer o seguinte, você pode dar uma demão, tá? De argamassa, tá certo? Em toda a parede, para corrigir essas imperfeições, e posteriormente você vem dando a dupla camada na placa para você corrigir esse defeito. Ah, Paulo, mas você fala nos seus vídeos que você não usa dupla camada. Nesse caso específico, a dupla camada vai auxiliar você a trabalhar e você aprumar essa placa cerâmica. Isso acontece, então isso você vai ter que utilizar. Vai ter lugares que você vai trabalhar com ela mais grossa, mais fina, quando a parede apresenta um problema. E nesse caso aqui foi o que aconteceu aqui. E nesse caso você acaba gastando mais argamassa, né, do que o comum, que geralmente é um saco, né, de 20 quilos para cada aproximadamente 3,5 metros, 4 metros. Tá? Mas nesse caso você acaba gastando um pouco mais. Está certo? Então o que está sendo feito aqui não foi rebocado novamente.
eu estou fazendo o assentamento das minhas placas cerâmicas por cima do que já tinha. Claro, retirei a placa cerâmica antiga, né? E estou fazendo o assentamento como vocês estão vendo aí, tá? O revestimento, pessoal, não é um revestimento lá dos melhores, mas um revestimento aí basicão, né? Que está dentro do bolso de cada um, enfim, né? Depois dá um talento no rejuntamento aí, que inclusive ela falou que o rapaz que vendeu para ela falou, ó, se você arrumar um pedreiro que saiba trabalhar, é um revestimento de boa qualidade. Por que ele falou isso? Porque essas placas apresentam muita deformação. Por essa razão que o fabricante pede 5 ou 6 milímetros. Se você fechar demais essa junta com o piso com esses problemas, você vai ter problema. Pedi para o rapaz aproximar aqui e mostrar aqui. Vocês podem notar que essa placa, esse revestimento aqui, ele ficou mais baixo que o outro. Olha lá, tá vendo? Por conta de quê? Por conta de que algumas placas apresentam aí essa deformação. Tá certo? Então aqui, vocês podem notar, pedir para o rapaz aproximar aqui a câmera aqui e mostrar para mim isso de lá para cá assim. Tá vendo? Vocês podem notar que eu consegui um alinhamento melhor. Tá? Por quê? Porque a parte visível eu consigo trabalhar melhor. Agora, toda a parte que vai ficar com defeitinho eu jogo para baixo, porque a pessoa para olhar, ela vai ter que abaixar, né? E nesse caso aqui, o que está ao alcance dos olhos é o que importa, tá? E também na parte superior a gente procura melhorar, sempre na parte de baixo, nas penúltimas fiadas de placa cerâmica, tá certo? Algumas técnicas para você trabalhar com assentamento de revestimento, tá? Muitas vezes o pedreiro, o azulejista, ele não vai ter todo o trabalho de você corrigindo pequenas imperfeições, sendo que você pode corrigir na própria placa cerâmica, na argamassa. Então essas são as dicas básicas, tá? Qualquer azulejista, qualquer assentador de placa cerâmica faz isso. Eu faço, né? Já faz muitos anos e são técnicas, né? São macetes que a gente usa no dia a dia, né? Não é o macete da construção, mas é os macetes que a gente usa aí no dia a dia para fazer, né? Os trabalhos que muitas vezes exigem aí um conhecimento melhor. Valeu, gente? Apoio na filmagem meu sobrinho aí, o Jonathan Santos. Quer aparecer de novo, é? Ah, pra lá, esse Harry Santos, hein? Ah, caçar o que fazer. Tá bom então. Alô? Tchau, tchau, gente.